Amém. Deus continue nos derramando a sua graça, nossas vidas. É a mão de Deus que nos sustenta. Vamos mantermos firmes entre tudo que nós podemos passar, enfrentar, olhando para Cristo, olhando para a promessa, para a palavra, é verdade? Amém. Nós vamos ler nas Escrituras. Eu vou passar a Escritura para vocês. Ela fica em 2 Timóteo 2, o verso 21. E nós vamos inclinar nossas cabeças sob o som somente clear. Nós vamos receber a mensagem, a pregador desta noite. Amém? Meu Deus, Senhor, nós precisamos muito de Ti. Principalmente, Senhor, num momento como este, queremos estar envolvidos com o Senhor, constante, e que o Seu Espírito de sabedoria, Pai, seja derramado em nossas vidas e nos inspira e nos unge para ouvir a Sua palavra, para ministrar a Sua palavra, e ajude-nos a sair fora do nosso velho arraial. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Vamos ficar de pés, irmãos, por favor. A Escritura é segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 20 e o 21. Ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Vaso de honra.
oração a suplicar. Vem me encher com teu Espírito e num novo vaso me transformar. De honra, eu desejo ser cheio de unção e do teu poder. Senhor vai encher o vaso até transbordar. Olha para mim, Senhor Jesus, Tu és o grande oleiro, vens me modelar. De honra, eu desejo ser cheio de unção e do teu poder. Olha para mim, Senhor Jesus, Tu és o grande oleiro, vens me modelar. Me quebrar e refazer um vaso de honra. Eu desejo ser cheio de unção e do teu poder. Podes me quebrar e refazer um vaso de honra. Eu desejo ser cheio de unção e do teu poder. Deus continue abençoando a todos nós, também aqueles que estão nos assistindo através da internet, e aqueles que ouvirão as nossas vozes através do rádio. Deus abençoe a todos. Agora, a escritura que nós lemos, como foi dita, ela está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 20 e o 21. Vaso de prata, vaso de pau,
vaso de barro, vaso de honra, e assim sucessivamente. Se tão somente houverdes uma purificação, como disse a Bíblia, purificastes dessas coisas, ou seja, purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Às vezes, nós ficamos muitos apegados em nós mesmos e acabamos ficando chateados e entristecemos o nosso espírito. Eu estava pensando sobre ser um vaso de honra. Eu sei que é um ato de Deus, não é do homem. Por mais que você seja uma pessoa boa, agradável, honrável diante do público, da sociedade, mas isto para Deus não tem nada a ver. Nós não estamos falando aqui, se tratando-se somente de carne e sangue. Eu digo somente porque a coisa inteira está confinada dentro de um corpo humano. Isto é verdade. E as nossas vidas, do nosso dia a dia, quando nós chegamos a esse lugar, a essa altura, cada um chegar a ser entendido ou entender como gente. Eu creio que você deve parar para refletir aquilo que você vai fazer e que não vai fazer. Porque amanhã ou depois, que é certo que vai haver para você um dia na frente, aquilo não venha levar a você a uma ruína. E depois nós dizermos a nós mesmos: Deus não está importando por mim. Deus não está olhando para mim. Não. Eu creio que todo ser humano, ele tem um livre-arbítrio, um agente moral. Ele pode aceitar e pode rejeitar. E se nós for um pouco sábios, inteligente, então nós vamos fazer uma boa escolha. Mas se nós não usarmos disto, nós podemos fazer uma má escolha. E amanhã e depois nós vamos sofrer por aquilo. Correto? Agora, isso é o natural. Eu estou dizendo a respeito do natural, que tem a ver com o espiritual. Dentro desse procedimento de sabedoria. Quando nós chegamos a esse lugar, chamados por Deus, para podermos fazer aquilo que é justo aos teus olhos, nós devemos considerar
cada tomada de posição que nós temos de tomar. Porque, em verdade, amanhã, isso vai ser cobrado de cada um de nós. Não é assim que você toma a decisão. Não é assim que você toma a posição. É amanhã. É depois. É no futuro. E aquilo dali vai ser exigido. Porque todas as coisas levam um tempo, irmãos. Leva um tempo. E esse tempo fala melhor do que às vezes uma tomada de decisão precipitada. Isso é verdade. Nós chegamos a um ponto que nós não paramos para refletir. Agora, é lógico, as coisas são claras. Deus, Ele não imputa o tempo da sua ignorância. De jeito nenhum. A Bíblia nos mostra muito claro isto. Mas, depois que você passa a ter conhecimento da verdade, e você faz aquilo errado, é diferente. Isso te responsabiliza. Nós vamos observar que Deus leva tempo para preparar um homem para a sua obra. Ele não é preparado entre um dia para a noite, não. Há um tempo. E Deus tem as suas maneiras peculiares de trabalhar. Quando eu falo um homem, é porque a mulher está no homem. Você entendeu? Por isso que é um homem. Nós temos uma mensagem que o nosso profeta pregou com o seu tema Saindo Fora do Arraial. Você vai ver que isto é uma coisa muito tremenda. Saindo fora do arraial. Só o tema já está mostrando exatamente que tipo de sujeitos que nós devemos ser. Quando nós chegamos a ser chamados por Deus, posicionado na palavra, e Deus dá a você essa vontade, esse desejo, e revela a você a verdade, e você toma a decisão por si mesmo, por si próprio, e tem o seu livre-arbítrio de falar, eu aceito. Eu creio que isso deve ser feito com propriedade, com muita segurança, para que nós não venhamos sofrer detrimentos. Isso é verdade. Porque é como disse o profeta, Deus tem um tempo terrível preparando os seus homens. Preparando os seus homens. Vejam. Mas vê você, ele nunca poderia ter Moisés misturado lá no Egito, dentro daquele arraial egípcio. Não, nunca poderia ter tomado Moisés até que ele saísse de seu próprio arraial feito
por homens, de um modo militar e natural de fazê-lo, mas somente de uma maneira sobrenatural, para fazer isto. E então, quando ele entrou naquele arraial, Deus pôde usá-la. Vê? Ele saiu do seu próprio arraial humano e tomou uma decisão depois que ele entrou no arraial de Deus. Aquilo que aconteceu na vida de Moisés, ali fora, no deserto, na sarça ardente, onde ele deparou com o sobrenatural, Deus falou com Moisés. Moisés saiu dali e executou exatamente da maneira que Deus disse para executar. Vejam. Ai daqueles que levantasse contra, irmãos. Estava pensando, você vai ver que até o casamento de Moisés era um propósito divino. O casamento dele, natural. Moisés havia casado com Zípora por um propósito, o qual Deus o disse. Agora você vê o que é uma pessoa que sai fora do seu próprio arraial e entra no arraial de Deus. E fica sob o arraial da palavra. Deus toma conta de tudo. Por isso que eu disse no início, você não pode precipitar. Deixa Deus trabalhar. Saia fora do seu próprio arraial, dos seus sentidos. E entra no arraial do Espírito Santo. Agora, nós encontramos que nesse deserto, você sabe que o deserto representa pecado. Um lugar árido, estéril, sem vida. É o deserto. Entendeu? Pecado. Observamos quando eles tomaram suas posições e saíram do Egito para o arraial de Deus. Saíram do arraial dos sacerdotes e todos eles dizendo, lá no Egito, né? Eles diziam no Egito, venderei a vós mesmo por escravos para sempre. Era o que eles pensavam, os egípcios. E quando Moisés, o profeta, desceu e vindicou a palavra de Deus que estava à mão, aquele Deus quem fez a promessa estava lá para libertar o povo. Eles mudaram do arraial que estavam. Vê? Agora, você vai observar, irmãos, que eles mudaram daquele arraial do Egito assim que Moisés entrou no Egito. Moisés mudou todo o sistema daquela nação. Ela era uma nação poderosa. Aquele rei, ele era poderoso. Era a maior nação daquele dia. Aquele rei Faraó era o homem poderoso do mundo.
como é hoje o grande homem poderoso aqui na terra que eles dizem aí, né? Eles tiveram que sair do arraial do Egito para entrar no arraial de Deus. E estava para o arraial da palavra prometida de Deus para aquela hora. Você vê aí? Esse é um momento que Satanás lutará com tudo que pode para te apanhar. Porque, na verdade, ele sabe que ele está te perdendo. Então ele vai fazer coisas para te envolver. E deixar você embaraçado, quem sabe, para o resto da vida. Isso é verdade. Por isso que devemos ter prudência, sabedoria em nossas tomadas de decisão. Porque uma tomada de decisão errada, você vai levar aquilo para a sepultura. E você vai sofrer aquilo. Porque eles saíram do arraial dos egípcios e entraram no arraial da palavra. Eles creram naquele profeta, porque o sinal do vindicado estava provando que era exatamente a palavra de Deus. E as coisas que ele fez provaram que ele estava certo. E a coluna de fogo o seguiu, provando que ele estava certo. E a coluna de fogo seguiu, provando que era a palavra de Deus. Ali, Moisés simplesmente não precisava de fazer nada. Deus fazia por Moisés. E o povo não precisava de fazer nada. Moisés fazia por eles. Você sabia disso? Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo, e o povo deveria ter juízo para obedecer o que Moisés falava. Veja, irmãos, essa é a maneira que devemos ser. Se não é um quadro perfeito, sempre tem sido assim todos os dias, todo o tempo, cada dispensação, cada geração. Deus tem trabalhado somente de uma maneira. Ele nunca mudou a sua maneira. A primeira maneira de Deus sempre foi aquela. Por quê? É como disse a Bíblia, Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o maior privilégio que um filho deve ter, reconhecer e considerar como seu ânimo. É ter um Deus assim. E nós devemos simplesmente refletir isso. E não querer agir de acordo com o nosso próprio arraial. Porque é prejuízo. Quando Jesus estava aqui na terra, você vai ver que ele se deparou com aqueles homens religiosos. Eles eram muito religiosos. Eram homens que tinham conhecimento fora de sério. Eles tinham conhecimento intelectual, eles tinham conhecimento da letra, eles tinham conhecimento da lei, que ninguém poderia usar, tocar, apontar o dedo para eles e dizer, você errou aí. Ninguém. Eles tinham um currículo. Eles, para chegar àquele lugar ali,
eles eram examinados desde os seus tataravós, para assumir uma posição como aquela ali. Ser um fariseu sacerdote. Eles tinham que preencher a ficha. Em tudo. Até o ponto que o povo poderia ter orgulho em saber que ele era um sacerdote deles. De fato. Mas, quando chegou diante do arraial de Deus, que é a palavra, eles estavam fora deste arraial. Eles estavam no arraial deles, que era o seu sistema humano, que foi dado até por Moisés. Eles eram feitos sumo sacerdote em ordem humana, segundo a lei. E você vai ver que pela lei, ninguém pode ser salvo. Pela lei, ninguém pode ser justificado. Pela lei, nenhum homem pode ser santificado. É o que disse a Bíblia. Se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 30, você vai ver ele dizer: vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual foi feito para nós sabedoria, justiça, redenção e santificação. Ou nós temos Jesus, a palavra, ou perecemos. Quando nosso Senhor Jesus Cristo entrou, ele não veio pela ordem sacerdotal através da lei. Ele veio pela ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote dos bens futuros eterno. Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Se você veja lá no Gênesis, você vai ver, Gênesis 14, Melquisedeque, sumo sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, rei de justiça, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, nunca teve um documento que ele nascesse e nunca teve um documento que ele morresse. Ele é eterno, Melquisedeque. Por isso que nós temos que sair fora do nosso arraial e entrar no arraial de Deus, para que então nós podemos ser bem-sucedidos. Aí Deus toma conta de nosso caminho. E eles falharam miseravelmente, porque eles tinham ele como um filho ilegítimo, um abastardo, um Belzebu, um príncipe dos demônios, e que era um adivinho, e que ele fazia aquelas coisas era através do espírito de demônios. Por quê? Eles estavam fora do arraial de Deus e estavam no seu próprio arraial. Irmãos, e às vezes as pessoas agem e atuam em seu próprio arraial e pensam que Deus é obrigado a cumprir aquilo. Isso é verdade? Quando Jesus chegou diante deles, como eu disse, ninguém poderia apontar o dedo para eles. Jesus chegou e disse: assim
vós invalidais os mandamentos de meu Pai. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Este povo me honra com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim, ensinando mandamentos que são preceitos de homens. Veja onde eles estavam. Se eles tivessem, irmãos, alguma representação, ou fosse predestinado, ou tivesse alguma luz ali diante de Deus, a ficha deles caía. E eles clamavam por misericórdia, eles clamavam por perdão, e Deus perdoava. Porque ele disse: eu terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, e compadecer-me de quem eu quero compadecer. Vê? São Mateus 15, versos 6 ao 9, ele falou essas palavras para eles: hipócritas. Agora, nesse arraial, milagres, sinais e maravilhas, estava neste arraial. Quem era esse arraial? É Jesus, é a palavra. Quando nós estamos nele, aleluia, você pode todas as coisas. Aquilo que parece que é difícil para você, Deus faz fácil. Aquilo que parece que você não vai conseguir, Deus consegue. É verdade. Quando você está neste arraial, a palavra é o nosso arraial, Jesus é o nosso arraial. Sabe o que você deve fazer? Você deve dizer bem assim: sabe, deixa eu parar um pouquinho e refletir, porque na verdade o conhecimento que eu possuo, de acordo com a palavra que eu tenho entendido pelo Espírito Santo, eu estou agindo de uma maneira fora do arraial de Deus. E eu devo agir de acordo com o arraial de Deus. Você deve voltar atrás. Vai lá onde quebrou o pote. Pega a rodia. Segue o seu caminho. Não fica querendo dar invasão para o seu próprio arraial, não. Você vai perecer. Você vai morrer. Isso te mata. Só Deus pode fazer isso, mas ninguém. É um propósito divino. E Ele tem predestinado estes para sair daquele velho arraial e entrar nesse arraial. São vasos de honra. Então vejam, eles saíram para o deserto. Eles deixaram seus arraiais naturais. Eles deixaram seus arraiais de barro. Eles deixaram o seu arraial de palha e tijolos, para habitar em tendas fora no deserto, onde não havia nenhum grão ou nada mais. Que coisa! Mas estava no arraial de Deus. A coluna de fogo à noite conduzindo, iluminando o caminho. A coluna de nuvem de dia, trazendo sombra, refrigério para eles no deserto. Chegava no lugar mais imprevisto, que é um deserto. E eles estavam morrendo de sede. Do lugar mais imprevisto brotava água, uma rocha. O que você quer mais do que isso? Quer um milagre maior do que esse, meu irmão? O lugar mais imprevisto, um deserto de Saara.
E do lugar mais imprevisto daquele deserto, uma rocha, uma pedra. Deus fazia jorrar água para eles, matar a sede deles, saciar a sua sede. Você sabe que um homem, ele aguenta ficar muitos dias sem comer, mas sem beber água ele não aguenta não. Ele tem que ter água ou ele morrerá. E Deus providenciou isso para eles. Por quê? Eles estavam no arraial de Deus. Às vezes nós somos brutos, nós somos ignorantes, nós somos arrogantes, nós somos jactanciosos, nós somos orgulhosos, não queremos reconhecer que nós somos dependentes de Deus e que nós dependemos dele em tudo. Você depende dele, do seu sapato, do seu vestido, da sua saúde. Você depende dele do seu pão, do seu alimento. Você depende dele para a sua salvação, para viver eternamente. Mas não, nós queremos ficar nesse velho arraial bichado, todo acabado, arruinado, que não vai tirar você da sepultura nunca. Mas o arraial dele não. O arraial dele tinha nos dito: não deixarás o corpo do meu santo ver a corrupção, nem a sua alma no Hades, mas que no terceiro dia ressuscitaria de volta. E foi o que aconteceu. Morreu sexta-feira à tarde e ressuscitou domingo pela manhã, o primeiro dia da semana, cedinho. Morreu sexta-feira, seu corpo foi para a sepultura, o seu espírito voltou para a mão de Deus, a sua alma desceu no Hades, para pregar as almas que estavam encarceradas em prisão, que não tinha direito de salvação, para cumprir o que o profeta havia dito, que o Senhor viria com milhares, 10 milhares de santos. Quando cumpriu a palavra, Deus deliberou o espírito à alma, a alma ao corpo, e ele veio em um corpo novinho, físico, glorioso, sem pecado, sem mulher, só com a palavra falada. Aleluia! Este é o arraial que nós devemos estar, irmãos. Não deixa o rancor, a cólera, a imundícia da carne, a ignorância, a incredulidade, o orgulho e tudo mais entrar entre você e Deus. Seja pequeno, seja humilde, seja simples. Não é isso que devemos ser? Então vejam bem, às vezes Deus nos pede para fazermos coisas loucas aos nossos próprios pensamentos. E se alguma vez você deixar o arraial do seu próprio raciocínio, este será o lugar onde você encontrará a Deus. Deixe do seu próprio raciocínio e deixe Deus encontrar com você. Como disse o apóstolo São Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, verso 10 ao 14. Paulo fala: temos um altar de que não tem direito de comer os que serve ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Sai fora desse velho arraial
leva o seu vitupério, a sua vergonha, não a minha, a dele, como um filho, como uma filha, como um cristão. Por isso ele disse: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, fora do arraial. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. É vergonha, vitupério é vergonha, é vexame. Levando o seu vitupério. Coisa mais vergonhosa que já teve foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu por nós isto. Tomou sobre si o meu, o seu, o nosso vitupério. Ali no Calvário. O profeta disse: hoje eles colocam ele crucificado ali naquela cruz, com as túnicas. Ele disse: não, não foi assim não. Ele estava com todas as suas vergonhas expostas, nu. Ele levou sobre si o nosso vitupério, para que nós pudéssemos agora tomar o dele. Vejam, assim terão que fazer as pessoas desse dia, mudar o arraial de suas denominações, que diz: os dias dos milagres passaram, não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo, e todas estas escrituras estarão erradas. Elas eram para outra era. Você terá que mudar o seu acampamento. Sai fora daquele arraial, para onde todas as coisas são possíveis. Você crê assim? Onde todas as coisas são possíveis. Quando esse filho, esta filha, está dentro desta palavra, irmãos, firmado nela, ela está posicionada neste arraial de Deus. Ele diz bem assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não de palavras. É na hora que vinham as nuvens negras na sua vida. É a hora que vinham as tempestades. A hora que vinham as chuvas. A hora que os ventos soprar. A hora que a água correr e bater no seu arraial. Você deve estar estabelecido e edificado nesse arraial. Como um marido, como uma esposa e como um filhos. Se coloque ao lado um do outro, querido, querida, vamos dar os braços, vamos juntos vencer. É isso que devemos fazer. Não é ficar no seu próprio arraial, esquisito, imundo, nojento, pervertido. Saia dele, entre no arraial da palavra. Você foi batizado corretamente no nome do Senhor Jesus Cristo. É a palavra, é o arraial dele. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a promessa, é a doutrina, é o mandamento desse verdadeiro arraial. E quando nós fazemos, estamos certos. E segue em frente, em obediência. Não resistam. Eu já tenho. Eu já consegui. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais daquilo. Não, você como ser humano, confinado dentro de um corpo humano, você precisa de todo o tempo desse arraial.
que é a palavra, Cristo. Não se afasta dele, mantenha-lhe diante dele, debaixo dele, sob a sujeição dele. Deixa a coluna de fogo alumiar o seu caminho. Deixa a coluna de nuvem trazer o frescor durante o dia sobre você, o refrigério do Espírito na sua alma. Deixa aquela brisa soprar. O vento do Espírito Santo, aquele vento tempestuoso, entrar ali dentro do seu arraial e mudar a coisa inteira. Isso é verdade. Quando ele entra, irmãos, tudo é mudado. Quando ele entra, ele disse para seus discípulos: mas há de vir sobre vós a virtude do Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Olha bem, sereis as minhas testemunhas. Pare um pouco, reflete, vê que tipo de testemunha que você está sendo. Vê qual é o seu testemunho que você está dando diante do público, diante da sociedade, diante da natureza e diante de Deus. Vejam, é o tipo de arraial que você vive. É a condição daquele arraial. Nós somos pequenas miniaturas. Temos uma pequena miniatura de Deus, de criar boas atmosferas. Aleluia! Você sabia disso? Criar boa atmosfera. E nós criamos essa atmosfera e nós vivemos no meio dela. Agimos através dessa atmosfera gostosa, desse arraial do Espírito Santo. Ele criando em você essa atmosfera. E ali vem a doçura, ali vem o amor, ali vem o gozo, ali vem a paz, ali vem a longanimidade, ali vem a benignidade, ali vem a mansidão, a fé, a bondade, a temperança. Tudo fluindo dessa atmosfera, desse arraial. Eu pergunto, qual demônio que pode chegar no lugar desse? Qual demônio que pode separar você disso, meu irmão? Desse enlace matrimonial, desse conjúgio, ou seja lá o que for. Não, nós somos ensinados pela Bíblia. O primeiro casamento foi feito por Deus. E o casamento que é feito por Deus, Satanás, demônios, capetas do inferno, não pode desmanchar. Não me importa a situação. Você sabia disso? Não me importa. Satanás tentou desmanchar o casamento de Deus, mas ele não conseguiu. Naquele momento que ele pensou, agora vou acabar, vou destruir, Adão deu um pulo de lado e pegou o braço de Eva e Eva no braço de Adão, e os dois se colocou diante de Deus. Vê? E a doçura do Espírito desceu como um funil. Todo esse vazio branco, essa via láctea que você vê aí, que é válido, isso chama-se amor ágape. Isso desceu ali e chamou de volta a doçura, e o cordeiro entrou em cena. É desse jeitinho que Jesus faz com cada um de nós hoje, se tão somente nós permanecermos no arraial do Espírito Santo. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então estava o vaso nas mãos do oleiro,
Aparentemente estava perfeito, aos olhos humanos estava tudo bem. Mas o oleiro que de vaso entende muito bem encontrou defeito no vaso que fez, quebrou e amassou o barro outra vez. O oleiro amassou o barro e modelou de novo, e de um vaso feio após o renovo tornou-se tão belo como nunca antes. De um vaso cheio de defeito e sem aparência tornou-se bonito e com diligência o oleiro fez um vaso especial. Falando é Cristo Salvador. Eu estava perdido, Ele com muito amor me tirou das trevas e trouxe pra luz. Eu era um homem perdido, prestes a morrer, mas Ele me amou e me fez saber que pra Ele eu tinha muito valor. O oleiro amassou o barro e modelou de novo, e de um vaso feio após o renovo tornou-se tão belo como nunca antes. De um vaso cheio de defeito e sem aparência tornou-se bonito e com diligência o oleiro fez um vaso especial. O oleiro amassou o barro e modelou de novo, e de um vaso feio após o renovo tornou-se tão belo como nunca antes. De um vaso cheio de defeito e sem aparência tornou-se bonito e com diligência o oleiro fez um vaso especial. Aleluia, graças a Deus, tá bem? Vamos sair fora desse arraial do Egito? Do mundo. Egito é o mundo. É você, eu, cada ser humano, com seus próprios raciocínios, com suas próprias imaginações, com seus próprios afetos, com seus próprios sentidos. É o seu arraial. Sai dele. Entre no arraial de Deus. No arraial da palavra, Ele vai te dar condição para superar tudo. Fora disso, você só vai perdendo, só perdendo. O diabo vai triunfando. Os capetas, o inferno se sente feliz. Quando você deveria ser feliz, é o diabo que está sendo feliz. Com todo o inferno. Mas se tão somente você tomar Deus em sua palavra, permanecer no arraial do Espírito Santo, você vai ver tudo mudar. Tudo muda. Deus abençoe a todos, né? Aqueles que estão assistindo conosco ao vivo. Maria Lucia, Zenira e Gisele, Valmor e Zíbia, Rosilene Santos, Raimundo e Nazaré, Amanda e Marlene, Ji-Paraná, né, Rondônia, Eurípides, em Goiânia, Goiás, Jéssica Lorena e filhos em Cruzeiro do Sul, no Acre,
Celiette, Epitaçolândia, e Débora e família, né? Deus abençoe a todos e a nós também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa que nós sempre sejamos com a palavra de Deus em comum e nunca acostumarmos com ela, para que não venhamos sofrer o detrimento algum em nosso vaso de honra. Isso é verdade. Amém. Senhor Jesus, leva-nos em paz, guarda-nos e nos protege. Agora e para todos sempre, nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Tantos procuram o verdadeiro amor no mundo, mas não encontram. Lá não existe amor profundo. Vão buscando amor nas coisas que terminam aqui, não sabendo que o verdadeiro amor está em Jesus. Amor profundo, amor de Jesus. Não há no mundo outro amor superior ao amor de Jesus. Doce amor, amor, amor. O verdadeiro amor, meu Jesus na cruz mostrou, dando a própria vida, o seu sangue derramou.